alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Júlia Nascimento e estarei com vocês neste que é o melhor componente de todos, né? O componente de História. Hoje nós vamos, na aula 21, vamos tratar da revisão e posteriormente a avaliação. Hoje é o momento de prestar bastante atenção, tirar as dúvidas no momento em um outro momento, né? E vamos à nossa aula. Então, alunos, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, tá? Que é sobre a ditadura no Brasil, né? E na América Latina, tá bem? Então vamos ao texto. Ditaduras na América Latina. No século XX, uma série de ditaduras, sobretudo militares, desenvolveram-se na América Latina. Essas ditaduras foram fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, que encontraram nesse caminho uma forma de manter o continente americano sob a influência e evitar que a experiência cubana se repetisse em outros locais. Nesse momento, vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil. Então, estou aqui, em Brasília, basicamente, para falar um pouquinho sobre a forma, aliás, o motivo, pelo qual se iniciou a ditadura militar no Brasil. Lá pela década de 60, especificamente 1964, houve o que a gente vai chamar de golpe militar. E a partir daí, através do argumento utilizado, os militares tomam o poder. Que argumento é esse? Nesse momento, se usa o argumento de combate ao comunismo, ao avanço do comunismo, e um restabelecimento da ordem. Então, esse vai ser o motivo pelo qual os militares vão afirmar essa tomada de poder, tá bem? Vai ser um período de 21 anos da história do Brasil, onde nós teremos 5 presidentes militares, e não vai haver um voto direto para esses presidentes, tá bem? Vai ser um período, então, que nós não estaremos aptos, nós cidadãos brasileiros, não seremos aptos a votar na nossa presidência, no nosso representante do maior cargo, que é o cargo de chefe de Estado, ok? Vamos ao texto, então. Olha o golpe aí, gente. O caminho que levou ao golpe de 1964 começou a ser trilhado com a posse de João Goulart, o Jango, em 1961. Criaram-se diversos obstáculos à posse de Jango como presidente, que só assumiu porque foi implantado, às pressas, um sistema parlamentarista que reduzia os poderes do executivo. 31 de março de 1964. No dia 31 de março de 1964, um golpe cívico-militar derruba o presidente João Goulart e o poder é ocupado por uma junta militar formada pelo general Costa e Silva, pelo brigadeiro Correia de Mello e pelo vice-almirante Augusto Rademacher, dando início a um período de 21 anos de ditadura militar. Quando os militares, então, vão assumir o poder, vai se iniciar com o Marechal Humberto Castelo Branco. Ele foi eleito numa eleição indireta, ou seja, não houve o voto diretamente para que ele fosse eleito, não houve voto dos cidadãos, da população, em 1964, onde concorreu com Juarez Távola e Eurico Gaspar Dutra. Foi o primeiro governo da ditadura militar, que vai ocorrer entre 1964 e 1985. De destaque nesse período, não teremos só o nome dos presidentes, teremos também os atos institucionais, que são o quê? São decretos que vão ocorrer além da Constituição, para determinar o que o governo pode ou não fazer, tá bem? Então vamos aos atos institucionais. No ato institucional número 1, que vai ser datado aí de 1964, do dia 9 de abril, ele vai suspender os direitos políticos, vai demitir os servidores públicos e cassar mandatos parlamentares. Então, de pessoas que são eleitas pelo povo, terão seus mandatos cassados
a demissão de servidores públicos, né, que em teoria é um cargo vitalício, e a suspensão dos direitos políticos. No ato institucional número 2, ali em 1965, datado, né, do dia 27 de outubro, teremos a extinção dos partidos políticos, o bipartidarismo, né, nós teremos apenas 2 partidos políticos, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, tá, o Movimento Democrático Brasileiro, isso daí é através desse ato institucional número 2. No ato institucional número 3, datado de 5 de fevereiro de 1966, ficará decretado que agora ocorrerá eleições indiretas. Então, para o cargo, por exemplo, de presidência da República, não vai ser mais a população através do voto direto, né? Ele vai ser votado ali por um grupo de pessoas que vai elegê-lo. O ato institucional número 4, que vai ser datado aí do dia 7 de fevereiro de 1966, vai estipular a elaboração de uma nova Constituição. Então, aqui estava em vigor, né, seria substituída. Vou pedir aí para que vocês entendam que desses atos institucionais, né, todos, né, vão ter ali as suas determinações, mas o mais importante vai ser o número 5, tá? O ato institucional número 5, datado aí de 13 de dezembro de 1968, ele vai ser o considerado mais duro, assim, né, que vai ter ações que mais vão afetar a vida da população, decretando o fechamento do Congresso Nacional, decretando a permissão, né, de censura e tortura para todo opositor do governo, né, qualquer grupo ou pessoa considerada opositora do governo, intervenção federal nos estados e municípios, né, caso necessário, havendo a troca até do poder executivo estadual, né, de governadores, de prefeitos, e o fim do habeas corpus, ou seja, da liberação por meio legal, né, da população que seja presa por algum motivo, tá bem? E o último destaque que vamos dar nessa aula é para o ato institucional número 17, datado do dia 14 de outubro de 1969, que vai tratar da suspensão de direitos políticos e a cassação de mandatos sem justificativa. Então, caso o governo achasse por bem que aquele parlamentar ele estava agindo de uma forma que fosse contrária ao que aquele governo determinava, ele poderia ser cassado sem uma justificativa, tá? O que é uma arbitrariedade se formos falar de um país democrático, tá bem? Dando continuidade ao nosso texto, vamos falar da legitimação da repressão. Os atos institucionais foram decretos com poder de constituição e foram utilizados pelos militares para darem legitimidade às violências e ilegalidades cometidas durante o período da ditadura militar, tá bem? Ao todo, foram emitidos 17 atos institucionais entre 1964 e 1969. Lembrando que a ditadura militar ela vai durar até 1985, né? Então, a gente está falando aí dos 5 primeiros anos da ditadura civil-militar, né? Teremos 17 atos institucionais. Falando agora dos presidentes durante a ditadura militar no Brasil. O primeiro presidente, né, vai ser o Castelo Branco, né? Passaremos pelo governo do Castelo Branco. Primeiramente, ele foi eleito presidente de maneira indireta, né? Ou seja, não houve ali um voto direto da população para que ele fosse eleito, como seria hoje, né? Que hoje nós passamos por um voto direto. Seu governo foi conduzido de forma a implantar a base da repressão no Brasil, né? Estamos falando do primeiro governo da ditadura civil-militar, e os atos institucionais foram utilizados durante o seu governo. Então, nesse primeiro governo, né, que a gente vai ter aí os atos institucionais. O segundo presidente que a gente vai destacar vai ser o presidente Costa e Silva, tá? O general Arthur da Costa e Silva era ligado aos radicais. Os atos institucionais que já haviam sido promulgados na prática acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do país. Foi promulgado durante o governo do Costa e Silva o ato institucional número 5, ou AI-5, como ficou conhecido, tá? Então, o pior ato institucional vai ser durante o governo do Costa e Silva, tá bem?
O próximo governante vai ser o Emílio Garrastazu Médici. O governo de Emílio Garrastazu Médici é considerado pelos historiadores o mais repressivo e violento do regime militar brasileiro. Tanto é que é durante seu governo que nós chamaremos, né, o período do Anos de Chumbo, né, justamente por ser muito violento. Vai ocorrer forte censura aos órgãos de imprensa, repressão aos movimentos populares de esquerda, combate à guerrilha urbana e rural, utilizando inclusive métodos de tortura, né? Não havia só tortura, havia todo um método por trás, tá? Do governo do Garrastazu Médici. O próximo governo que vamos elencar aqui vai ser o do Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, ele pertencia à linha mais moderada, menos radical das Forças Armadas, pois concebia o regime militar como transitório, para assegurar o liberalismo no país, né? Ele sabia que era algo que iria passar. Durante o governo, o Geisel iniciou a transição para a democracia tida como liberal, que ele mesmo designou que deveria ocorrer de forma lenta, gradual e segura. Ele sabia que ia haver, né, uma mudança governamental e, a partir daí, essa transição deveria ser feita de forma lenta, tá? Gradual, ou seja, aos poucos, tá bem? E o último governo vai ser o governo de João Batista Figueiredo. Tá? Ele vai ser o último do regime militar e ele que vai dar continuidade ao projeto iniciado no governo anterior, né, no governo do Geisel, de abertura do regime, de maneira lenta, gradual e segura. Segura para quem? Para os militares, né? Tanto é que eles não serão presos após esse governo, tá bem? Em agosto de 1979, assinou a Lei de Anistia Política. O que é anistia? É perdão a presos políticos, que deveriam ser presos os militares, né? Em teoria, deveriam ser presos por a questão do governo ditatorial e tudo mais, pela questão da repressão, da tortura, da violência, né? Do desaparecimento dos corpos, enfim. Mas receberam anistia, tá? Perdão aí dos presos políticos, que anulou as punições aos brasileiros feitas desde 1964, ou seja, ano de início, né, da ditadura militar. Falando agora do fim da ditadura, a partir de 1974, foi iniciado um processo de abertura lenta e gradual, que pretendia restaurar as liberdades políticas da democracia representativa. Em 1978, ocorreram intensas greves na região do ABC paulista, né, principalmente movimentos operários também, o que contribuiu muito para o enfraquecimento do regime. Teremos dois grupos de resistência muito grandes, né, que são os grupos de resistência estudantil e os grupos de resistência operária. Essa manifestação no ABC Paulista, por exemplo, vai ser um movimento operário que ganhou muita força, né? Inclusive, alguns líderes desse movimento foram presos nessa época, né? Justamente para um restabelecimento da ordem e tudo mais. Mas são grupos de oposição que vão ganhar força e que serão determinantes, né, na derrubada do regime militar, tá bem? Como resultado, vamos falar do saldo deixado pela ditadura militar. Temos então aí o endividamento do país, né, com o FMI. Temos uma democracia fragilizada, afinal foram 21 anos, né, de governo militar. Mais de 400 mortos e desaparecidos, né, que nunca foram achados aí os corpos. Milhares torturados nos porões da ditadura. E um abismo social cada vez maior, tá? Então temos aí como resultado da ditadura brasileira. Falando agora sobre mais uma ditadura ocorrida na América Latina, vamos falar da experiência ditatorial chilena. A ditadura chilena estendeu-se de 1973 até 1990, sendo governada durante todo esse período por Augusto Pinochet. A construção da ditadura chilena ocorreu como estratégia para derrubar o governo de Salvador Allende, o primeiro socialista eleito por voto popular na América do Sul. Tá? Lembre-se que quando a gente fala de combate ao governo comunista, estamos falando de um governo socialista, tá? Então imagina, um governo oficialmente socialista foi instaurado no Chile, né? Então
o abalo que isso foi, né, para a América Latina, tá bem? Vamos dar continuidade ao texto. A vitória de Allende imediatamente chamou a atenção do governo norte-americano. Vamos lembrar, né, no começo da aula, que a gente falou sobre a influência dos Estados Unidos nesses movimentos. Temeroso de que a vitória de um socialista no Chile pudesse arrastar outros países da América do Sul nesse caminho. Afinal, né, se houvesse um governo socialista e esse governo desse certo, isso seria exemplo para outros países. Estados Unidos não podiam permitir, né, sendo um exemplo total do capitalismo no mundo. Em 11 de setembro de 1973, militares cercaram e bombardearam o Palácio La Moneda, centro do poder no Chile. O presidente Allende resistiu ao golpe e, para não ser preso, cometeu suicídio. A ditadura chilena foi uma das mais agressivas de toda a América Latina e responsável por cerca de 40 mil casos de tortura em 17 anos de regime. A partir da década de 1980, o regime começou a enfraquecer-se porque o apoio dos Estados Unidos foi retirado devido à grande quantidade de violações dos direitos humanos realizadas aí pelo governo de Pinochet. Além dessas violações, né, das violações dos direitos humanos, o ditador chileno também ficou conhecido por enriquecer-se via tráfico internacional de cocaína. Alunos, é importante nesses dois exemplos aí, né, que a gente tem na América Latina, de ditaduras, né, na América Latina, que essa bipolaridade que o mundo estava vivendo, a gente percebe aí dois exemplos, né, de uma ditadura de extrema direita ou de extrema esquerda, porque os processos ditatoriais, eles têm características específicas, tá? Então, independe da ideologia do governo, são características daquele governo, né, de retirada de direitos, censura e afins, tá bem? Então, é importante que a gente lembre disso daí. Dando continuidade às ditaduras da América Latina, vamos falar da ditadura na Argentina. O século XX foi de crise crônica para a Argentina e marcado por diferentes golpes de Estado. Em 1966, a Argentina tinha passado por um golpe que instaurou uma ditadura militar que se estendeu até 1973 e se encerrou com a ascensão de Perón ao poder. O retorno do peronismo, no entanto, foi curto, e logo os militares retomaram o poder do país com outro golpe, em 24 de março de 1976. Com a vitória desse golpe, foi formado o processo de reorganização nacional, nome que os militares deram à ditadura que existiu de 1976 a 1983. A ditadura argentina era administrada por uma junta militar que escolheu Jorge Rafael Videla como presidente do país. Percebam aí mais uma vez, né, a presença do voto indireto, né, uma junta militar que elegeu um presidente e não o voto da população, tá bem? Estima-se que seus 7 anos de duração, em seus 7 anos, né, cerca de 30 mil pessoas tenham sido mortas pelo terrorismo promovido pelo Estado. Na década de 1980, a ditadura argentina procurou recuperar as Malvinas, ocupadas pelos britânicos. Quando a gente fala britânico, estamos nos referindo à Inglaterra, tá, basicamente, desde o século XIX. A Guerra das Malvinas foi um grande fracasso, e a derrota, junto aos problemas econômicos, debilitou os militares, que acabaram entregando o poder em 1983 para Raul Alfonsín, eleito presidente naquele ano. Então vamos perceber, alunos, aqui que nesses processos ditatoriais da América Latina se tem características, né, bem, como a gente pode dizer, bem destacadas aqui, né? Esses líderes, né, que vão ascender ao poder de forma indireta, né? Essa repressão, essa violência. Então precisamos estar sempre buscando, né, o que é de interesse ou não para destaque nesse tipo de governo, tá bem? Espero nessa aula ter colaborado com o conhecimento de vocês e
Até a próxima aula. Tchau, tchau.